Seja bem-vindo à estreia do estúdio da Next, um trabalho de largos meses, mais um investimento do clube na aproximação aos adeptos do Sporting Clube de Braga. Um estúdio cujo responsável está à minha esquerda. António Salvador é o primeiro convidado desta nova Next que se apresenta para esta temporada. António Salvador, bem-vindo aos estúdios da Next e se calhar começávamos por aqui, por este espaço onde nos encontramos hoje. Como é que foi possível chegarmos aqui? Qual é o objetivo? Muito bom dia, é um gosto estar aqui. Colocar o Sporting Clube Braga entre os melhores é o nosso objetivo, todos os dias que trabalhamos para isso. E uma estratégia de comunicação bem feita, todos os dias, é importante para o clube e para toda a sua massa adepta. E por isso é que nós temos dado passos largos nesta área da comunicação e na área digital. Este contexto, o Braga está a crescer, mas surgiu aqui uma pandemia que virou o mundo do avesso e que levanta muitos desafios. Como é que o Sporting Braga se tem preparado para os desafios que levanta o Covid-19? Gonçalo, acho que é um momento que estamos a atravessar, é um momento que todos nós devemos refletir muito sobre ele. É um momento imprevisível na vida de todos nós, na vida das empresas, na vida dos clubes, não só em Portugal como no mundo inteiro, e nós temos que viver um dia de cada vez. Não sabemos quanto tempo vai demorar esta crise, o que é que ela nos vai trazer. Sabemos já que tem vários reflexos esta pandemia, nomeadamente termos o futebol sem público, termos o futebol sem os nossos parceiros, a parte corporate, e portanto vêm aí momentos muito difíceis para tudo, não só para o futebol, mas para toda a atividade económica do país e no mundo inteiro. E felizmente o Sporting Clube Braga preparou-se antecipadamente e tem vindo todos os anos a preparar-se antecipadamente para qualquer percalço que possa acontecer, como é este o caso. Isso verifica-se até por esta janela de transferências. Nós vemos a nível nacional e europeu que muitas poucas transferências de movimento têm havido. E felizmente o Sporting Clube Braga estava preparado para que, se de facto não houvesse esse movimento, ter a próxima época preparada sem precalço, independentemente desta pandemia que infelizmente existe. Nós vamos falar muito do mercado de transferências, mas isso é mais daqui a pouco. Há muito para saber. Os sócios estão curiosos em relação ao Paulinho, em relação se vem mais jogadores ou não. Mas para já, ainda para não perder o foco desta questão das finanças, o relatório de contas ainda não é conhecido, está para breve. Já tem efeitos desta pandemia, ou seja, o Sporting Braga foi afetado nas suas contas por esta pandemia? Sim, obviamente, como todos os clubes. A pandemia veio em março os campeonatos foram suspensos. Depois voltaram, mas voltaram sem adeptos, sem empresas, sem muito valor que poderia acrescentar às partes finanças do clube. Sem merchandising, sem lojas fechadas, tudo. Algum projeto que tenha ficado no congelador? E isso obviamente que traz reflexos nas contas do clube. Agora, aquilo que eu posso dizer aos sócios, está para sair agora no início de outubro, o relatório de contas, e é um relatório de contas que traz contas bastante boas para o momento atual do futebol português, mas em outubro, início de outubro, os sócios saberão e os seus acionistas as contas que iremos apresentar. Não há nada que tenha ficado no congelador devido aos efeitos da Covid-19? Não, a nossa preparação da época correu normalmente, com aquilo que nós pretendíamos e que o nosso treinador pretendia que assim fosse, e portanto estamos prontos para iniciar uma época grande, com muita vontade, com muita garra de alcançar aquilo que é os nossos objetivos. O António Salvador, além de ser presidente do Braga, tem representado também publicamente algumas das posições que são dos clubes, ou seja, e que preocupam os clubes. Há aqui esta questão da pandemia e dos efeitos que ela está a ter no futebol e nomeadamente dos impostos que são pagos pelos clubes de futebol todos os anos. Se nesta altura, mediante este contexto, se o Governo não devia ir mais além e se calhar dar aqui uma ajuda, como tem dado às empresas, de uma forma geral, dar também em específico aos clubes. Tem alguma posição sobre isso?
Eu acho que o nosso governo e toda, toda a parte envolvente, acho que tem tratado o futebol de uma maneira geral muito mal. Porque a indústria de futebol é uma indústria que contribui muito e muito para o PIB português, para as finanças. E é uma ideia generalizada que os clubes são incumpridores, que não pagam. E isso é uma questão muito de minoria. Hoje os grandes clubes, e um clube como o Braga, que está constantemente nas competições europeias, que é escrupulosamente vistoriado e analisado as contas, é um clube que é cumpridor. E eu posso lhe dizer que só nesta última década o Sporting Clube Braga pagou mais de 85 milhões de euros de impostos ao Estado. E se vocês forem fazer a dividir por 10 anos, dá 8 milhões e meio de euros por ano. E isso é uma fatia muito grande que o Sporting Clube Braga contribui para os contribuintes do governo português. E, portanto, acho que nesta questão da pandemia, o nosso governo deveria olhar para os clubes de uma forma diferente daquela que tem olhado. E que muito bem tem contribuído e tem ajudado as outras empresas, mas entendo também que o futebol devia ter sido analisado e olhado de outra forma, que não tem sido por este governo neste momento. Então, Salvador, vamos falar de coisas boas. A segunda fase da cidade esportiva está aí. Há muita curiosidade aos tapumes, não é? Ainda vão tapando ali a obra, mas já pode revelar como é que está a correr a obra, o que é que vem aí. Os sócios já conhecem, e adeptos do Braga já conhecem o projeto, foi apresentado já nas redes sociais do clube, mas o Presidente conhece mais sobre este projeto e também sobre o andamento das obras. Este é um projeto que não é só esta primeira fase, este é um projeto que começou há 3 anos com a primeira fase, como é conhecedor de todos os bracarenses e de todos os portugueses. Vamos para o 3º ano a utilizar a primeira fase da academia e já podemos lá chegar mais à frente as vantagens que trouxe essa primeira fase. E agora há uma segunda fase, que por vontade nossa já deveria estar neste momento a ser terminada, ou praticamente terminada. Houve algumas divergências com o município, que tivemos que defender a nossa posição, e o município a posição deles, que houve aqui um impasse cerca de 2 anos, e que só agora, o ano passado, no fim do ano, é que ficaram ultrapassadas. Entretanto, veio a pandemia, as coisas estiveram paradas, e logo que pudemos arrancar, em julho arrancámos com a obra. Eu disse na altura, no lançamento, numa visita que fizemos ao local com o seu presidente e com os seus jornalistas, que era nos momentos difíceis, nos momentos mais difíceis como este, da pandemia, que se cria oportunidades de construir o futuro. E é isso que nós fizemos, com coragem, com ponderação, avançar com um projeto arrojado, onde estamos preparados para o fazer e para o concluir e para o pagar, mesmo neste momento de grande crise e de grande indefinição daquilo que pode acontecer no futuro. Internamente também houve uma notícia nos últimos dias que foi recebida com grande entusiasmo. A Academia, na verdade, tem 3 anos, é um bebé, mas já é reconhecida pela UEFA como uma infraestrutura de destaque e de elite no que é a formação. Como é que recebeu essa notícia e essa distinção feita pela UEFA? Felizmente, obviamente que foi com uma grande satisfação para nós, que estamos aqui dentro a dirigir os destinos deste clube, e obviamente para os nossos sócios, porque eles isto é deles, pertence a eles. E é com grande satisfação que vemos que o Sporting Clube Braga, a UEFA, vê o Sporting Clube Braga como uma das grandes potências do futebol europeu, que vê que tem condições, cria valor, cria condições estruturantes para o crescimento dos jovens na sua formação e nas suas condições de trabalho no futebol profissional. E só tenho pena é que tenha que ser a UEFA a reconhecer o trabalho que nós fazemos, porque muitas das vezes nós cá dentro próprios não damos o valor àquilo que nós próprios fazemos. Uma questão, e muitos dos sócios e adeptos do Braga que estão a ver esta entrevista estão a perguntar, e quando é que o António Salvador fala sobre o caso Ruben Amorim? Estão curiosos por saber o que é que se passou nestes últimos meses. Terminou com um acordo entre as duas instituições, o Sporting de Braga e o Sporting, mas se calhar há muito para dizer sobre este caso, começando pelo seu início. Eu costumo dizer que o dizer é muito claro. Em fevereiro o Sporting contactou-nos para que queria contratar o Ruben Amorim. Fez ver na altura que o Ruben Amorim teria uma cláusula de rescisão
num valor de 10 milhões de euros. E que não estávamos interessados em vender ou em transacionar o Rubem Amorim. Até porque tinha saído o treinador Sá Pinto e tínhamos o Rubem Amorim como um projeto para o futuro. E portanto não fomos muito bem claros nisto. Só que isto do futebol hoje é muito complicado. Hoje perceber, e eu percebo que muitas das vezes os nossos adeptos e sócios não percebem que o futebol hoje é um negócio que infelizmente anda muito à frente daquilo que há uns anos não era. E o Sporting chegou à conclusão que queria pagar os 10 milhões de euros pelo Rubem Amorim. E eu propus ao Rubem Amorim para ele ficar cá mesmo, o Sporting, pagando os 10 milhões de euros. E propus uma renovação, tinha 2 anos de contrato, renová-lo mais um terceiro ano e dobrá-lo o salário que ele já cá tinha. E o Rubem Amorim, em detrimento e sabia que não ia largar mão do Rubem Amorim sem que pagasse os 10 milhões de euros, o Rubem Amorim decidiu e veio falar comigo que queria ir para o Sporting, que era um projeto que o Sporting Clube Braga não lhe poderia dar mesmo em termos financeiros e que portanto que queria ir para o Sporting. E a partir daí é muito mais complicado ter alguém cá contrariado ou que está com a cabeça no outro lado. E portanto o Rubem Amorim cá ganhava 300 mil euros, propor-lhe uma renovação de 3 anos a dobrá-lo o salário para 600, mas quando há um clube que paga 2 milhões e meio de euros, não é possível, infelizmente, o Sporting Clube Braga acompanhar. Alguma vez pensou, por exemplo, em relação ao Trincão, lembro-me de ouvir dizer sempre que o Trincão ia ser a maior venda da história do Braga e acertou. Há uns anos que dizia isso, se calhar muitos não acreditavam, mas se calhar um treinador, alguma vez esperou sinceramente vender um treinador por um valor destes, que com as penalizações deste processo todo, rapidamente vai chegar quase segundo lugar dos mais caros de sempre, ali perto do André Vilas-Boas. Eu acho que é inédito em Portugal. Rubem Amorim neste momento é o segundo treinador mais caro do mundo. Em Portugal nunca isso tinha acontecido. Eu acho que não passava isto pela cabeça nem do Rubem nem de ninguém. E eu lembro-me porque quando estávamos a assinar o contrato com o Rubem Amorim, ele, mais o seu representante, não pagámos contrapartidas nenhumas por ele, nem o seu representante. E eu então quando disse, pá, ok, mas agora ficas com uma cláusula aqui de 10 milhões de euros. E diz ele, você pode pôr o que quiser, porque ninguém vai pagar os 10 milhões de euros. Mas já agora se pagar, vai pôr aí 10 milhões de euros, mas vai pôr aí então, já que não me paga nada, 10% numa futura venda se pagarem os 10 milhões de euros. Eu disse, ok, tudo bem. Como não acreditas que vai ser vendido, eu também não, portanto não tem problemas nenhuns. Agora não pagamos valor nenhum pela tua contratação. E assim foi. E entretanto apareceu o Sporting de facto a pagar os 10 milhões de euros. Infelizmente os dois clubes tiveram sempre boa fé, apareceu a crise que veio, a pandemia, houve um incumprimento do Sporting. Surpreendeu isso, a postura do Sporting neste processo? Sensivelmente algum dos seus dirigentes, porque a instituição Sporting é uma instituição de bem, como o Sporting Clube Braga é, e se havia algo que o Sporting não poderia falhar era neste negócio, porque não estávamos a falar de uma transação de jogadores. O Sporting Clube Braga também já teve os seus problemas, também já teve os seus incumprimentos. Agora é preciso dialogar. E quando é uma transação de um negócio normal, que é a venda de jogadores, nós estamos cá para conversar e analisar. Isto foi um treinador que o Sporting veio buscar, que o Sporting Clube Braga não queria vender. E com a época em andamento. E com a época em andamento. Mas eu também posso perceber porque é que eles quiseram vir buscar. Agora, isso era um negócio que o Sporting Clube Braga o Sporting Clube de Portugal nunca poderia falhar. Porque eu acho que isto que iria trazer-lhes problemas a seguir. E isso tanto é porque o Sporting o contrato tinha penalizações, tinha obrigações e que, obviamente, o Sporting falhando iria-lhes trazer uns custos adicionais, como veio-se a provar agora neste acordo. O Sporting aceitou e reconheceu, ao contrário de que muitos comentadores das televisões direcionados ou virados para o clube e com recados do clube que
nada teria a pagar em função desta pandemia, penalizações, etc, etc. E eu também se a verificar que o Sporting Clube Braga estava seguro daquilo que foi o contrato que fez com o Sporting. E este contrato, para quem não percebe muito desta linguagem jurídica, eu também não, o Presidente se calhar percebe mais do que eu, é um contrato executório, ou seja, os interesses do Braga estão mais defendidos do que no primeiro contrato, do inicial. Nós demos um ultimato ao Sporting para liquidar. E se não o fizesse, nós iríamos avançar para os tribunais. Mesmo sabendo que nos tribunais isto poderia ser uma batalha jurídica que poderia demorar meses e até anos e que não trazia consequências esportivas ao Sporting. Infelizmente, os nossos regulamentos da Liga nada impedia que o Sporting, mesmo estando a incumprir com o Braga, que fosse penalizado. Ou seja, o Sporting, mesmo que não cumprisse, não era penalizado esportivamente. Não. Esta batalha, o Braga podia ficar sem receber o dinheiro, na prática, durante muitos anos, é isso? Exatamente. Quando o Tribunal decidisse, porque desportivamente não ia trazer nada ao Sporting, porque é uma falha nos regulamentos e que o Braga já preparou e já mandou para a Liga que na próxima Assembleia de Alteração de Regulamentos tem que se incluir essa linha, é que até hoje o que afetava desportivamente os clubes era o incumprimento da compra ou da falha de pagamentos entre jogadores, entre ordenados a jogadores ou transferências de jogadores a clubes, e nunca de treinadores. Portanto, como isto foi um caso novo em Portugal, a transação de um treinador, isso nunca aconteceu e havia essa falha, de facto, nos regulamentos que desportivamente estava do lado do Sporting. Duas perguntas para encerrarmos este assunto. A questão das pessoas que atualmente representam o Sporting, com que ideia que ficou desta, podemos dizer, nova administração do Sporting neste processo? E depois uma segunda questão, se acha que desta vez o Sporting vai cumprir? Não tenho dúvidas que o Sporting desta vez vai cumprir. Eu diria mesmo que, se quisesse ser mauzinho, pedia para o Sporting não cumprir, que isso iria custar ao Sporting mais 1,8 do que aquilo que já vai custar. Mas não é isso que eu acredito e, portanto, acredito cegamente que o Sporting vai cumprir aquilo que foi estipulado este último acordo. E este último acordo só foi estipulado porque o Frederico Varandas, no último dia, me fez uma chamada a pedir e a justificar que não tinha condições de pagar e que queria fazer um acordo com o Braga. Dos quais eu disse-lhe e fui claro na conversa que teve pelo fórum, é que havia 3 pontos imprescindíveis para sentarmos à mesa. Uma era o Sporting reconhecer a totalidade da dívida, incluindo os juros e as multas que estavam no contrato, sem que houvesse qualquer desculpa do Covid. O outro ponto é que dissessem que prazos gostaria de pagar e que teria que continuar a pagar juros da dívida daqui para a frente. Depois que tinha que também pagar uma verba imediata. E depois teria que haver um documento onde reconhecesse a dívida, confessasse um documento executório, porque o Braga já tinha preparado uma ação e que não iria no futuro, se o Sporting voltasse a falhar, preparar mais uma ação e gastar mais dinheiro com advogados para uma segunda ação. Portanto, é uma sentença que já temos na mão e que, obviamente, o Sporting, se incumprir, que eu não acredito que vai incumprir, porque isso vai custar, além dos 2,100 que o Sporting vai pagar a mais das penalizações e dos juros do não incumprimento, tem uma multa ainda acima que, neste documento, que se voltar a incumprir, terá que pagar mais 1,8. Não respondeu à primeira pergunta. E as pessoas do Sporting? Porque já disse que respeita as instituições, ou naturalmente o Braga, também o Sporting, porque é uma instituição com a qual o Braga se relaciona há muitos anos, mas as pessoas? Não, as pessoas tiveram a humildade e perceberam. Percebo que esticassem toda a corda ou mal aconselhados pela sua área jurídica ou internamente pela área financeira. O Sr. Presidente teve a humildade de me ligar e de pedir para sentarmos à mesa e acertar um novo acordo, em vez de andarmos aqui numa batalha jurídica, que acho que não ficava bem ao Sporting Clube de Portugal, mas mesmo também não ficava bem ao Sporting Clube Braga. Isto visto que desportivamente não ia trazer problemas nenhuns ao Sporting, e assim em termos de imagem, em termos de comunicação, em termos de uma batalha jurídica, e que o Sporting Clube Braga, não sei se
iria receber mais cedo, acredito que não, do que aquilo que foi o acordo que fez com o Sporting agora. Vamos olhar mais para o futebol dentro do campo, começando pelo banco de suplentes, a caminho do campo. Carlos Carvalhal, um filho da terra, está de regresso ao Sporting Clube Braga. Ainda não falou sobre este processo, abordou na apresentação do Mister há cerca de mês e meio, mas o que é que para si vai significando este início de trabalho com Carlos Carvalhal? Quais são as suas sensações? Muito boas. O Carlos Carvalhal é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é um homem desta cidade, é um homem bracarense desde o primeiro dia que nasceu. Carlos Carvalhal já treinou este clube comigo, infelizmente na altura, por várias vicissitudes e que ele já as contou, não foi possível concluir o projeto, mas passando estes anos todos, há uma coisa que nós os dois analisamos, é que o clube cresceu muito, e ele próprio cresceu muito e como treinador. E hoje é um dos melhores treinadores do futebol português ou até da Europa. É um treinador que agrega tudo que já era à volta dele. É um treinador de consensos e que não tenho a certeza que vai fazer um excelente trabalho, não só este ano, mas durante o contrato que ele tem, que assinou que é 2 anos, e se possível continuar além desse contrato contratual. Como sempre, nesses processos, guardou a escolha do Carlos Carvalhal no bolso, não contou a ninguém. E depois havia o interesse do Flamengo. Nessa altura, sendo que o Carlos Carvalhal foi sempre o seu plano A, apesar de o manter em segredo, alguma vez colocou aqui a questão em dúvida, ou seja, o Flamengo tem uma capacidade financeira que o Sporting de Braga não tem. Alguma vez pensou que poderia perder o seu plano A? Não. Sabe que o segredo é a alma do negócio. Eu costumo dizer que ouço muito as pessoas que trabalham comigo à minha volta, e vocês sabem disso, que trabalham aqui no dia a dia. Ouço e não comento, registro. E obviamente quando foi esta questão do treinador, não foi preparada só agora no final da época. Já foi vindo a ser preparada logo na altura que o Rubem saiu, ou que o Custódio saiu também. E de vários nomes de hipóteses que poderia estar em cima da mesa, este foi aquele que eu sempre tive em mente. Obviamente que não tínhamos nada contratualizado com o Carvalhal antes, só contratualizámos quando o campeonato acabou, mas houve uma conversa antes, e essa conversa foi de homens, de cavalheiros, e que ele soubia manter, mesmo com a pressão que teve posteriormente do Flamengo para contratar. Financeiramente para ele era muito melhor, podemos dizer que é quase como o Rubem está no Braga e para o Sporting, mas ele já tinha dado a palavra e os homens de palavra, independentemente dos contratos estar assinados ou não, soube honrá-la como o Sporting com o Braga também, e portanto acabou por ter um casamento feliz. Os adeptos lá em casa a perguntarem, e reforços? Já lhe pediu mais reforços o Carlos Carvalhal ou está satisfeito com o plantel? Nós temos um grande plantel. Nós temos, os reforços que temos são os reforços que vieram com o aval do nosso treinador. Nós temos uma grande base da equipa do ano passado, como vocês sabem. Só houve 2 jogadores que jogavam regularmente. Um que jogou só na segunda volta e outro que foi jogando a época toda, que era o Palhinho. O Trincão, por exemplo, só jogou a segunda volta com a saída depois do Sapinto deixar o clube, porque até então eu lembro-me que o meu diretor de scouting, o nosso diretor de scouting, teve uma reunião com o Sapinto em fins de novembro, a preparar janeiro, e que queria dispensar o Trincão, e dos quais eu disse que isso era impossível, não havia como dispensar um dos maiores talentos do futebol mundial. E portanto, isso não era assunto. E veio-se a verificar com a entrada de Rubem Amorim e depois com Custódio e Quarto Jorge, que Trincão, de facto, é um dos grandes jogadores e é um jogador português que eu acho que vai marcar uma década pela frente e como o melhor jogador de futebol português. Já está a fugir à pergunta, a falar do Trincão, mas eu não me esqueci. O adepto está em casa a perguntar, vem mais alguém ou não? O mercado também varia, né? Nós neste momento temos o plantel no número daquilo que é os jogadores ideal, que o nosso treinador entende que necessita para trabalhar.
Saindo esses 2 jogadores, nós preenchemos essas 2 vagas com jogadores como o Gaitá, como o Iuro, como o Castro, como o Osmorrato para o meio campo, e portanto achamos que estamos bem preparados. Agora, até o mercado tudo pode acontecer. Isto hoje no futebol nós nunca podemos dizer que não vai entrar mais ninguém ou que não vai sair mais ninguém. Aquilo que nós temos que defender é aquilo que são os interesses da sociedade e do clube. Isso, já tivemos a oportunidade de poder sair mais jogadores e não o fizemos porque achávamos que não era aquilo que defendia os interesses do clube. E, portanto, se não sair mais ninguém, provavelmente também poderá não entrar mais ninguém. E neste momento estamos muito satisfeitos com aquilo que nós temos e temos um plantel muito equilibrado para fazer coisas importantes na próxima época. Só para terminar este assunto, insistindo mais um pouco, mas para fecharmos, Paulinho. Paulinho é um jogador, foi o segundo melhor marcador do campeonato, é um jogador muito importante no nosso clube. Sabemos bem as pretensões também dele, sabemos que temos tido muitas abordagens por ele, mas ainda não houve propostas concretas que servissem aquilo que é os interesses do clube. Sabemos que a pandemia também tem dificultado essa tarefa. Sabemos que o Paulinho gostaria de dar um salto para uma liga mais competitiva, e não só em termos em questões pessoais e financeiras, que é importante para ele. O Paulinho tem 27 anos e acha que era um momento, pela época excelente que fez a época passada, a sair neste momento. E aquilo que o Paulinho tem que perceber é que, se não sair, tem que continuar cá a trabalhar como fez até aqui. Continuar a trabalhar para ser o melhor marcador, continuar a trabalhar para poder ser chamado à seleção nacional, e a oportunidade dele de poder sair, porque isso eu nunca vou dizer que jogador A, B, C ou D nunca vai sair do plantel, porque hoje o futebol é muito diferente daquilo que há uns anos. Hoje o futebol é dinâmico e, infelizmente, há coisas que, mesmo querendo que elas não aconteçam, elas acontecem naturalmente. Disse há muitos anos, acho que desde os 16 anos do Trincão, ou dos 15, que o Trincão ia ser um jogador que ia marcar o futebol português. Já nessa altura não acreditavam em si, agora acreditam. Mas se calhar, se tivesse dito há uns anos que o Sporting de Braga ia contratar o Nico Gaetan, muitos adeptos diziam que você se calhar não estava bem da cabeça, estava a ver coisas que não iam acontecer. Mas a verdade é que ele chega. Quer-nos contar mais sobre esse processo, ou seja, revelar aqui como foi possível trazer o Nico Gaetan, porque havia concorrência de muitos clubes. Sim, o Nico foi um momento, foi muito rápido, porque o Nico sabia que tinha propostas de outros clubes, de outros países para jogar, tanto na Rússia como na Arábia, a ganhar valores são incomportáveis para nós. Mas esta questão da pandemia acho que também ajudou a que o Nico pudesse vir para Braga, porque em função de tudo isto, o Nico acho que também, em termos de futuro da vida dele, pode passar um pouco por viver em Portugal. Isso ajudou com que ele viesse, chegássemos mais facilmente a um acordo para jogar em Portugal. E o Nico, uma conversa que tive com ele foi muito claro, que em Portugal ou jogaria no Benfica ou jogaria só no Braga. O Braga era o único clube, a seguir ao Benfica, que poderia dar-lhe todas as condições para jogar, já que ele no Sporting e no Porto não queria jogar. Portanto, foi fácil chegar a um acordo a um jogador talentoso como ele, que tenho a certeza que ainda vai dar muito ao futebol português, e acima de tudo com uma humildade tremenda, que é aquilo que o Nico tem dentro dele. Falando de jogadores talentosos, mas dando um salto aqui uns metros mais acima à cidade desportiva, há aqui uma questão que é importante debater, que é na formação dos plantéis da cidade desportiva. É dos primeiros anos, se calhar o primeiro ano, não me recordo de outro ano, em que na equipa B, nos sub-23 e também nos sub-19, não há reforços, ou seja, jogadores que venham de clube que não a formação do Sporting Clube Braga, não sejam talentos internos. Como é que foi possível chegar também a este equilíbrio, ou seja, a cidade esportiva a alimentar-se a si própria, os vários escalões a darem aos de cima, não é? Isso é uma boa pergunta e uma boa questão. Todos sabemos que a formação não acontece de um ano para o outro. Primeiro, isso é o reflexo das condições estruturais que nós temos de infraestruturas para evoluir, a evolução dos jogadores e da sua formação. Aquilo que o Braga não tinha há 4 anos atrás, até então.
Nós vamos para o 3º ano na cidade desportiva. E é um trabalho que é contínuo. E aquilo que nós fizemos este ano foi, nessas 3 equipas, não contratar ninguém. Esses jogadores subirem de escalão, dar um salto de escalão para escalão, é bem o exemplo daquilo que é o trabalho que se está a fazer na nossa formação. E aqui é de onde nós temos que investir. É em baixo, é nos miúdos com 13, 14, 15, 16 anos. E aí ir buscar os melhores, prepará-los para que de facto comecem a sentir aquilo que é o Braga, o que é ser Braga e subir de escalão em escalão até chegar à equipa principal. E esse é o trajeto que nós estamos a fazer. Portanto, fico muito satisfeito, estou muito orgulhoso com o trabalho que tem sido feito na Academia, pelas pessoas responsáveis da Academia, do nosso coordenador, nomeadamente do Hugo Vieira e toda a sua estrutura, que tem feito um trabalho excelente. E este é um bom exemplo daquilo que nós estamos a fazer. Eu posso lhe dizer que a equipa B do Braga deste ano tem menos, em média idades, menos de 19 anos, deve ser a equipa mais jovem do futebol português. E a equipa sub-23 tem uma média de júniores, porque tem uma média de 18 anos e meio. Portanto, como viram agora neste primeiro jogo, houve miúdos com 17 anos que jogaram, o Rodrigo Gomes, que eu considero que vai ser um dos maiores talentos a seguir ao Trincão da nossa Academia. Não começa a dizer isso que não vem cá roubar. E portanto, mas eu posso falar de vários jogadores. Há muitos nomes, temos, e até no plantel nomes. principal. Não é? E até no plantel principal que estão. As pessoas já os têm há tantos anos que nem se lembram, mas o David Carmo, que no ano passado estava na equipa. Nós temos 7 ou 8 jogadores no plantel principal que saíram da nossa formação. Isso as pessoas parece que passa despercebido, mas não. É uma realidade e, portanto, é um trabalho que tenho que dar os parabéns às pessoas do dia a dia que trabalham lá, porque têm feito um excelente trabalho. Aliás, como se tem visto, com os jogadores de ano após ano crescem nas nossas seleções jovens, como é o caso do Trincão, que hoje está no maior clube do mundo, como é o caso do Neto, que também ainda estes dias fez um jogo, no primeiro jogo do campeonato em Inglaterra, fez um jogaço pelo Alvarante e temos muitos mais para fazer, para evoluir e obviamente para chegar ao plantel principal, mas também perceberem, e é importante que os nossos sócios percebam, que nós somos um clube vendedor. Não é possível manter o Sporting Clube Braga a um nível que nós estamos sem que de facto tenhamos que vender. E não tem problemas nenhuns de dizer, porque nós temos que vender todos os anos cerca de 15 milhões de euros para manter este nível, para manter as contas estáveis, para sermos um clube de referência a nível de organização e de cumprimento. E, portanto, o Braga não vai ter que todos os anos trabalhar, ou com os jogadores do plantel, ou com os jogadores jovens da Academia, fazer todos os anos maiores valias para manter o nível que nós temos. Para fecharmos este capítulo dos jovens talentos, já abriu aí a porta ao Rodrigo Gomes, que com muita humildade vai subindo de graus e tem estado a trabalhar também por vezes com a equipa principal do Braga. Há também o Hernani Infante, que recentemente conseguiu segurar, também não foi fácil, porque não é só o Sporting de Braga que repara nos jogadores que tem, mas também já tem contrato profissional. É por aqui que passa o futuro do Sporting de Braga? Estes jogadores como o Rodrigo e o Hernani? É por aqui e logo quando fazem 16 anos, porque o jogador que com talento, hoje infelizmente, logo que possamos fazer contratos profissionais temos que os fazer. Porque hoje todos os clubes da Europa estão em cima de nós, conhecem os jogadores. Felizmente hoje temos jogadores que, tendo mesmo convite de todos os clubes cá dentro e lá fora, preferem ficar no Sporting Clube Braga. E hoje nós, só este ano, assinamos cerca de uma dúzia de jogadores de contrato profissionais já, aos 16 anos, logo pudermos assinar. Porque são jogadores de facto com muito futuro e com muita evolução e que acredito que vão chegar ao nosso plantel principal. Falando de objetivos, é sempre nesta altura das épocas, quando elas estão para arrancar oficialmente, que se fala dos objetivos. Tem entrada direta na Liga Europa, tem esse conforto, até do ponto de vista financeiro. Defende a taça da Liga e defende também o terceiro lugar, um lugar no pódio do Campeonato Português. Quais são os objetivos que traçou para esta época? Bem, antes de mais, deixe-me dizer que a época que terminou foi uma época brilhante, uma época histórica. Ficámos no pódio, como em terceiro lugar, com todas as dificuldades que tivemos ao longo do tempo, nomeadamente na questão dos treinadores. Ter que sair ou vender 2 treinadores e entrar mais 2 treinadores é difícil para qualquer plantel
assimilar as ideias de cada um dos treinadores. Portanto, só uma grande estrutura e um grande plantel com um grande caráter é que foi possível alcançar este objetivo. E além disso conquistámos a Taça da Liga, que era um dos objetivos, até por ser o último ano na nossa casa, conquistá-la. E com muito êxito, porque defrontámos duas grandes equipas nas meias finais e na final. E portanto, disso diz bem do valor que este plantel tinha. E além disso fizemos uma campanha na Liga Europa fantástica. Acho que estar 13 jogos sem perder, bater o recorde em Portugal, do Porto e do Benfica, acho que é um resultado extraordinário. E portanto foi uma época brilhante aquilo que nós fizemos o ano passado. E este ano queremos continuar a fazer. Não vou prometer nada, porque aquilo que eu vou prometer e que o nosso treinador vai prometer, e aquilo que pedimos aos nossos jogadores é que continuem a trabalhar de uma forma séria, guerreira, com atitude e acima de tudo com responsabilidade, o que é vestir a camisola do Sporting Clube Braga. E portanto, aquilo que nós dizemos é de cada jogo, seja em que campo for, é lutar pela vitória. Isso é aquilo que estes jogadores vão fazer. Não tenho dúvidas nenhumas disso. No fim, logo veremos em que ponto é que poderemos chegar. Sabemos muitas das vezes que há vários fatores para que possamos alcançar melhor ou não melhor os objetivos, mas estamos em crer que vamos fazer uma boa época, uma grande época e alcançar algum dos objetivos a que nós gostaríamos e que este clube, por tradição, está habituado a alcançar. Carvalhal dizia que, ou diz que o céu é o limite, revê-se nessa frase? Sim, nós não temos limite de ambição. A nossa ambição, nesta casa, quando não se ganha um jogo, ninguém convive muito bem com a derrota ou com o empate. Por isso, a nossa mentalidade é que em cada jogo queremos ganhar. Seja com o Benfica, seja com o Porto, seja com o Sporting, seja com qualquer equipa europeia. Portanto, temos essa mentalidade que de jogo a jogo temos que saber discutir e temos que fazer para que possamos, no fim, conseguir os 3 pontos. O futebol está prestes a começar, mas infelizmente, à semelhança do que aconteceu na parte final da época passada, sem adeptos. O António Salvador tem sido dos mais críticos em relação a esta ausência de adeptos publicamente. Acredita que em breve os adeptos do Braga vão poder voltar ao estádio? É difícil este momento de começar um novo campeonato sem adeptos, como foi o anterior que acabamos. E se até percebemos que o último campeonato acabou terminado sem adeptos, não se consegue perceber bem porque este começa sem adeptos, quando nós vemos vários eventos e nós não somos, e eu pessoalmente não sou contra esses eventos, não sou contra a festa do Avante que se fez, não sou contra a tourada ter adeptos, não sou contra os espetáculos e o cinema ter adeptos. Aliás, sou a favor, mas também é preciso que os nossos governantes e as nossas estruturas que regem as leis percebam que o futebol é uma indústria que é importante para o país e que tem segurança mais ainda de qualquer um desses espetáculos. E, portanto, nós, o Sporting Clube Braga, é um dos clubes que está na linha da frente, preparado e que tem batalhado para que possamos ter novamente os adeptos no nosso estádio. Aliás, nós fomos os primeiros e apresentámos à Liga, para apresentar à DGS um plano para que no jogo com o Valladolid em casa fizéssemos um teste com os nossos adeptos em casa. Infelizmente não aceitaram, rejeitaram. Mas não vai desistir. Mas não vamos desistir, vamos continuar a lutar juntamente com a Liga, porque a Liga também tem trabalhado muito nisso, para que o mais cedo possível a DGS autorize a que de facto nem que seja uma percentagem de adeptos nos nossos estádios, porque o futebol, a alma do futebol e a essência do futebol são os nossos adeptos nas bancadas. Adeptos que faltam nas bancadas, nos estádios do futebol português e faltam também nas celebrações do centenário. Tinha tudo preparado, um plano já apresentado e de repente surgiu a pandemia que colocou tudo em causa. É verdade, infelizmente tínhamos um plano para as comemorações do centenário, uma comissão onde iria estar à frente dessas comemorações. Infelizmente, no mês que iríamos dar início às nossas comemorações, infelizmente veio a pandemia e teve que suspender tudo. E neste momento ainda não sabemos quando poderemos iniciar. Agora, tenho a certeza que mais mês, menos mês, poderemos voltar
com as iniciativas todas que tínhamos programado para as comemorações do centenário, que eram iniciativas que honrava e honra aquilo que é o passado e o presente do Sporting Clube Braga, e todos os sócios e adeptos e fundadores e dirigentes que passaram ao longo da história e atletas que contribuíram ao longo da história dos 100 anos do Sporting Clube Braga. Vamos esperar para ver quando poderemos iniciar as comemorações. Se elas demorarem mais do que aquilo que nós estamos a prever, teremos que reinventar-nos, ou na área digital, ou na área de conteúdos, preparar-nos algo que dignifique aquilo que é a história do Sporting Clube Braga nestes 100 anos de vida. Em relação a adeptos, há aqui um tema, já estamos na reta final da entrevista, mas um tema que também tem suscitado alguma polémica, até a nível nacional, do cartão do adepto. Tem alguma posição sobre esta matéria? Eu acho que esta decisão do Governo de legislar este cartão, esta norma, é uma norma que não faz sentido nenhum. Eu acho que os nossos governantes não sabem nem têm noção de que é o público nas bancadas, o que é um jogo de futebol. Eu acho que esta medida que se tomou é uma medida que está completamente ultrapassada. Portugal poderia olhar para aquilo que já se fez na Europa, alguns anos à frente. E também começaram com isto e viram que isto que não funcionava e que hoje tem outras normas e outras medidas, que era aquilo que Portugal deveria fazer no imediato. Mas Portugal teima em andar sempre atrás na cauda dos outros países. E acho que nós muitas das vezes temos que aprender com aquilo que os outros fazem melhor do que nós. E não há que ter vergonha de perceber aquilo que os outros fazem e nós irmos atrás daquilo que os outros de bom têm. E acho que nesta questão, nesta medida, Portugal deveria olhar aquilo que se faz nos outros países, de bem e de bom, que é proteger o espetáculo e proteger os adeptos do futebol. Para terminarmos, gostava que, não sei se quer dizer alguma coisa aos adeptos, a época está quase a começar e infelizmente, como falávamos há pouco, ainda não podem estar no estádio e acompanhar a equipa por esse país e por essa Europa fora, na Liga Europa, mas que mensagem é que lhes gostava de deixar, de dizer neste arranque de temporada? A mensagem que quero deixar é uma mensagem muito simples, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que mesmo eles não podendo estar a apoiar-nos no estádio presente fisicamente, que estejam em casa, que apoiem com a mesma emoção e coração que apoiam como se estivesse no estádio, porque são momentos difíceis, momentos que nós não sabemos quando esta pandemia nos vai deixar que esses adeptos possam estar connosco, mas uma mensagem de esperança. Tudo faremos para eles virem mais rapidamente estar connosco, porque precisamos deles, precisamos de todos aqueles que nos apoiem e contribuem financeiramente, empresas, patrocinadores que possam estar connosco, porque são momentos que o Sporting Clube Braga, como outro clube qualquer, são fundamentais para a sustentabilidade do nosso clube. António Salvador, agradecer a sua presença nos novos estúdios da Next. Nem te perguntei se gostou dos estúdios ou não. Está bonito. Ainda lá em cima, outro estúdio no camarote. É verdade, este aqui está de parabéns a vocês, a vossa equipa da Next. De facto está aqui um estúdio bonito e para que de facto sirva os nossos sócios, os nossos adeptos, e que possa aqui fazer várias entrevistas e comunicar diariamente para os nossos sócios adeptos, não só em Portugal, mas como no mundo inteiro, que é através da nossa televisão Next. Agradecer a sua presença, a entrevista com António Salvador, o pontapé de saída dos novos estúdios da Next, e já sabe que a partir de hoje a comunicação do Sporting de Braga, a vida do clube também passa por aqui. Fique bem.